A dança do Creu foi até a velocidade 5, mas esse aqui é o webinar número 9, rapaz. Estamos para além da dança do Creu, Karine. Você acredita nisso? Evolução é tudo, né? O webinar número 9 começando. Não, a gente não pode começar sem antes agradecer, né? Você que está carinhosamente aqui assistindo nosso conteúdo. Hoje o tema é sobre gestão estratégica em tempos de mudança, né? Parece que, tipo assim, se escrevesse esse texto em 1850, ia estar aplicável ali na época, né? Mas antigamente, eu acho que o mês passado também ele era bem, encaixava muito bem. Talvez mês que vem. Mês que vem ele encaixa super bem, mas ele encaixa melhor ainda, sabe onde, Carlinhos? Ele se encaixa? Hoje, exatamente. Então, hoje é o dia de a gente analisar um pouco mais sobre a gestão estratégica em tempos de mudanças. E para isso, Kalinka, introduz aí para a gente gestão estratégica em tempos de mudança. A gente começar bem esse webinar aqui, ó, no Flow. Tô vendo que você está com seu incenso ligado aí. Tá ligado? Então vamos lá trocar essa ideia aqui, introdutoriamente, gestão estratégica em tempos de mudança. Bom dia, né, E Rodrigues? Mais uma quinta-feira. é isso. Bora falar de empresa, que é o que a gente sabe fazer. E o turno já começa, então, assim, com a gente falando, né, de estratégia, e casa muito bem esse tema com o que a gente falou na semana passada, que a gente falou muito sobre estratégia, né? Eu lembro que eu falei, é preciso ter estratégia, precisamos de estratégia. Então, esse tema de hoje continua aquilo que a gente abriu na semana passada. Assim, a consultoria também, né? Enxergar o panorama e tentar, como observador, analisar o que está acontecendo. Então, a gente faz isso aqui nesse ambiente capixaba. A gente já sabe até como que o empresário aqui local se comporta diante disso. E é por isso também que a gente vem fazendo tanto conteúdo, né? É porque a gente não só acompanha as mudanças, como a gente também observa onde que as tendências vão levar, né? Então, tendência é um vento que sopra. E aí, se você não tiver uma estratégia, não tiver bem posicionado, a mudança ela nem sempre é boa, né? A empresa nem sempre se adapta, nem sempre resiste ao desafio de forma sustentável, resiliente, permanente. Então, a empresa acaba que se vê naquele cenário que é de crise em crise, né? Vai pulando de crise em crise e acaba que isso realmente cansa, desgasta. A gente vê empresários com problemas de saúde, pressão alta, não dorme, depende de remédios. Então, a gente, quando fala de estratégia, a gente pensa no todo, é uma visão holística, né? A gente vai, inclusive, considerar a vida das pessoas envolvidas, porque o que dá propósito, né, para uma iniciativa, para uma organização, com certeza, são as pessoas envolvidas. Então, Uhum. essas pessoas, quando elas perdem, né, seja por coisas pessoais ou problemas já mais globais, mentais, físicos, fisiológicos, qualquer rachadura nessa troca provoca uma crise, né? Que não é o que a gente quer. A gente quer vencer desafios, porque eles existem, só que sem crise, Uhum. né? Sabendo que é assim mesmo, não tem para onde correr, empreender não é parque de diversões, talvez seja, né, naquela parte que dá medo, O mas a túnel gente fantasma. Juro fantasma. Imagina o túnel da Receita Federal Central assim, ó, lá dos impostos, o túnel estatal, o túnel da competição internacional, que é orientada a deixar o Brasil produzindo commodity. São várias, né? Várias estruturas. Sem querer te interromper, mas assim, eu tive um cliente no segmento têxtil.
ele importava, não importa, né? Tecidos e toda essa tendência aí. Eu lembro que é um cliente antigo, né? Já tem aí, vai uns 6, 7 anos aí, que eu conheci a operação e ela era plataformada para mudança. Assim, porque o tecido, por exemplo, lá, sei o quê, eu comprei o tecido de oncinha. Teve uma época de oncinha, lembra? Todo mundo usava oncinha. Animal print. Animal print, exatamente. Só que aquilo ali era volátil. É. Eles mudavam para uma nude, do nada. Foi o caso da tinta rosa na época É. do ano passado, do filme da Barbie. Então, aí o cara, tipo assim, pô, comprei alguns containers de animal print e agora é nude. Aí como é que ele fazia? Ele tinha uma gestão estratégica para termos de mudança, né? Ele tinha lá alguns cálculos estatísticos que ajudavam na tomada de decisão e também em corrigir ali aquele gap, incluindo ter, sabe o que ele tinha dentro da empresa dele? Estilistas, né? Você falou do vento aí, estilistas soprando ali, tal, como é que vai ser aí a próxima temporada e tal, para tentar acertar na compra, acerta no supply inteiro, acertando o supply inteiro, eu consigo atender bem o cliente, beleza? Mas vamos dar continuidade aqui. É, Eu vou pedir licença de novo, né? Como é que é o projeto da Blau, Canica? Como é que Bom, é? Como é que é, assim, né? Porque a gente, né, a Blau, ela se estabelece aí como uma consultoria, então a gente quer te estabilizar nesse mar revolto do empreendedorismo, construindo pontes fidedignas para te levar do ponto A ao ponto B, atravessando aí as intempéries, cataclísmicas do mundo dos negócios. E eu vou pedir licença de novo, que a Karinka está aqui, ela me dá toda a licença para eu apresentar esse slide aqui, ó. Rapidamente, só para a gente falar aqui, vou deixar a gente pequenininho aqui, Kalinka, no cantinho. Aqui o importante é a Blau agora, ó. Projeto com a Blau, Kalinka, você já está apresentou essa proposta diversas vezes, executou ela diversas vezes, mas aqui eu vou falar rapidamente só para o pessoal entender o que é um projeto com a Blau Consultoria, o que a Blau faz lá na minha empresa, tá? Então, assim, ao contratar a Blau, aliás, ao entrar em contato com a Blau, você já começa ganhando. Nosso processo comercial, ele vai te dar insights, né? Tem cliente que, às vezes, lead, né? Que não virou cliente ainda, às vezes vem, conversa com a gente, conversa, anota, 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 e sai correndo lá, não, vou fazer tudo sozinho, porque normalmente no processo comercial a gente é apaixonado pelo que faz, a gente explica, né? Os caminhos e tudo e tal. Mas atuar com a Blau se torna diferente porque você tem um outro membro, vamos falar assim, uma outra parte de você mesmo que você contratou, que você vai estar ali do lado desenvolvendo uma solução para você. Então, para não ser muito extensivo aqui, você entrou em contato com a Kalinka ali e ela vai te fazer o comercial, vai desenhar para você uma proposta, analisar o que que é melhor para você. Se você for um cliente de projeto e para sua empresa, a gente vai apresentar uma execução similar a essa, que é assim, ó. Primeiro a gente faz um levantamento, um diagnóstico da sua operação. Aí, com esse levantamento, esse diagnóstico leva em consideração o passado, o presente e o desejável, a gente vai treinar a equipe, né, nos modelos educacionais da Blau, para que elas se adaptem com a nova tendência, né? Vamos falar que a gente está falando de gestão estratégica em tempo de mudança. Ali no início a gente identificou as principais mudanças. No treinamento a gente capacita o usuário para as principais mudanças, para no meio do caminho ele não ficar perdido lá e tal, não saber o que está rolando. buscar referência fora que não encaixa, né? Tem muito isso. Exatamente. Ah, eu vou ver como é que faz na internet. É, Não é a sua você. realidade. Ué. Consultoria, né? Como a gente fala, desculpa eu te interromper.
A gente é médico de empresa, sim, clínico geral. sim. A partir desse levantamento aí do diagnóstico, né, no médico a gente passa pelo clínico que encaminha para a especialização. Então, a Blau, ela faz o diagnóstico, ela vê qual especialização e dentro do nosso time e dos nossos amigos aí, consultores associados, né, que a gente também recruta. Não, a gente não tem todo o conhecimento retido aqui na Blau, mas a gente tem uma boa rede parceira, né? Então a gente faz gestão financeira. Se for o caso, né, da empresa ali, então, a dor dela é financeira, a gente faz uma gestão financeira. Então, depois do levantamento aí, né, que a gente identifica quais são as dores desse cliente, aí a gente já se posiciona aonde tem que se posicionar, aonde está a dor, aonde está atrapalhando o processo. E geralmente são dores que refletem no processo de venda. Então, se uma empresa está aberta e ela não quer vender, ela não está negociando, ela está com seus processos de venda interrompidos, pode olhar para trás, né? Pode chamar a Blau para fazer um levantamento, porque tem alguma coisa. Se sua empresa não está vendendo, está faltando processo aí a ser analisado e ver qual é a situação, né? Que aí a gente, qual é a estratégia? Aí eu passo três, né? Pode continuar. Beleza. Eu ia deixar você continuar, você tá melhor que eu aí. Mas a gente vai treinar ali no passo 2 para justamente essa galera ter a capacidade de aculturar o novo motor, né, que está a estruturando a sua empresa para poder se desenvolver. Isso envolve cultura, envolve vendas, né? A gente capacita de uma maneira geral e a gente trabalha com squad, né, igual a Kalinka falou. A gente determina quem são as pessoas, os profissionais mais adequados e a gente vai tocando na sua empresa de uma maneira inteligente e colaborativa, Responsável. né? Responsável. E aí a gente tem aí o passo 4 que depois que a gente diagnosticou, que a gente treinou o time, tá todo mundo ali, vambora, uhul! Aí a gente vai planejar, não vamos sair fazendo igual maluco, né? Vamos planejar o que a gente vai fazer. Então a gente vai analisar os recursos, a estratégia, o marketing, os calendários editoriais, a estrutura inteira para poder a gente trabalhar em um planejamento, tudo na metodologia ágil, com sprints de 15 dias. E depois que a gente planejou, a gente vai configurar as ferramentas, né? Então, tem diversas ferramentas que a Blau tem domínio, aí são algumas delas, Salesforce, Power BI, Pipedrive, o Meta. Então, assim, o próprio Google Ads. Então, aonde a gente identificar na sua empresa se é automação, se é processo de venda, se é CRM, se é tudo isso junto, a gente vai identificar tudo, configurar tudo para você deixar, ó, tinindo. E aí é Blau, meu amigo. Depois aí ninguém vai, ninguém viu. Tô brincando. Depois a gente dá o go live, né? A gente acompanha a sua empresa e a gente analisa aonde ela está chegando, com as métricas ali da gestão eficaz em tempos de mudança, beleza? Então é isso. Contrata a Blau aí para sua empresa, que eu tenho certeza que você vai ter resultados não só grandes, mas resultados vultuosos, gigantescos, harmoniosos. A sua empresa, aquele pessoal que às vezes não conversa um com o outro aí na sua empresa, vai voltar a conversar. Aquele pessoal que fica, né, ali e tal, de repente não está muito aderente ainda com o que você quer de filosofia empresarial, vai ficar. Então, a Bal vai te entregar tudo isso aí. Beleza? Sem mais delongas, dentro do conceito de estratégia, né? Eficaz em tempos de mudança, a gente tem aí a adaptação como uma necessidade. Já não é mais um plus a mais, igual o pessoal fala, né? É uma necessidade fisiológica. Ela está ali na base, nos adaptar, né? É, E assim, Kalinka, adaptação como necessidade, né, dentro do contexto de gestão, dentro do tempo de mudança. Qual que é o principal ponto aqui da adaptação que você analisa, que as empresas falham e que eventualmente elas também têm sucesso aí quando executam de uma maneira adequada? Bom,
eu vejo a empresa assim como um organismo, então, assim como um corpo humano, para o médico, né, a empresa para o consultor, para o gestor, ela é um padrão. Então, ela tem umas diferenças, umas especificidades aqui e ali, mas ela, como um todo, ela é um organismo padrão, né? Ela, para estar viva ali, ela tem que estar com seus processos funcionando, né? No corpo humano, a gente tem nossos sistemas funcionando, então a gente respira por causa do sistema respiratório, a gente digere por causa do sistema digestivo, e a empresa, ela também, ela com seus processos funcionando, ela atua muito bem, ela vive, né? Ela respira, vamos dizer assim. O coração pulsa, então tá indo. Só que diante de mudanças, né, e de tendências aí que a gente está falando que toda hora aparece, Uhum. o mercado está mudando porque ele está migrando para uma presença que agora ela é totalmente digital, né? Esse é o rumo que o mundo está indo. A gente está realmente deixando o analógico, para o analógico só está ficando experiências pessoais, experiências humanas pessoais, né? Trocas. Isso vai continuar, porém o digital também está se adaptando para permitir isso, como se o ser humano não fosse fazer falta. Então, essa mudança, né? Nós estamos vivendo em 5 gerações ao mesmo tempo, é a primeira vez na história que nós temos 5 gerações de humanas de comportamento e todas elas estão coabitando aqui nesse cenário também, vamos botar biologicamente, né? De mudanças climáticas, tem mudanças em todos os lugares, animais aparecendo, outros extinguindo. Então, os cientistas dizem até que essa é a terceira extinção em massa, ela já começou. É. Mas nós estamos aqui, né? Então, pensando que somos empresas, o que falta nesse cenário é a capacidade de enxergar na frente, a visão estratégica. Então, isso me deixa disposto a encarar, porque eu já estou prevendo, né? Então, no ambiente de empresa, no ambiente empresarial, a, a mudança é uma certeza em absoluto. Né? A gente fala que a única coisa que a gente tem de certeza é que tudo muda. O resto a gente não sabe mais de nada. Então, a nossa certeza está na incerteza, né? E aí a gente se antecipa e tem que sempre estar identificando aqui e ali essas oportunidades e as ameaças. Então, em vez da gente estar deixando a vida levar, a adaptação nesse cenário é ela que permite solidez. Então, a Sim. minha capacidade adaptativa, que vem de uma visão de observador e pensando estrategicamente, ela fica mais sólida, eu consigo direcionar melhor e eu transformo todo o desafio em oportunidade. Porque nesse cenário eu estou adaptável, então eu posso me arriscar. Né? A gente tem um exemplo mais nacional da Chili Beans. Ela é uma empresa que se posiciona estrategicamente, inclusive olhando a mudança, porque também é a situação aí do tecido, né? Eu tenho que me antecipar, eu não vou esperar uma tendência passar, ficar obsoleta, ou não dialogar mais com o meu mercado e ficar esperando vir uma crise de fato. Eu já tenho que ir ali naquele momento dançar e pensar em coisas novas e abrir novos cenários, né? Essa é a adaptação, a verdadeira adaptação é você estar à vontade na mudança, né? Você saber, não, aqui eu brinco, aqui pode Outro que deixar para que ajudar eu nesse aqui, consigo. ó. Caneta Bic. Essa aqui tá até estourada aqui, inclusive. É, é um produto, né, cara, que eu conheço desde que eu sou criança, né? Ah, o que que adaptou aqui? O que que mudou e tal? É, você tá falando isso aí, tem coisa que não muda, né? Mas você olha a estratégia por trás da empresa que desenvolve
a caneta Bic, olha os valores, olha a estrutura de adaptação, né? Ele manteve o mesmo SKU, mas foi reformulando as linguagens, fazendo outros produtos, outros tipos de produtos, Inclusive, para tentar. eles são donos da patente da cor. Exatamente. Então, Quem quer usar azul bic tem que pagar. fique, meu amigo. Então, assim, essas mudanças são, como a Kanika falou, né? O planeta Terra ele está vivo, né? Lá na Islândia começou a abrir umas fendas lá, saiu o vulcão assim, já está desapropriando a galera. O mundo está em uma transformação de uma maneira geral. O comércio, né, internacional está sofrendo adaptações que vão ser cada vez mais expressivas em termos logísticos, em termos humanitários. Eles não estão com timidez de tirar um míssil do bolso e jogar no amigo, nem tampouco vão estar tímidos ao tentar novas estratégias de mercado, né? Porque tudo isso muda muito, né? A gente passou por uma pandemia, uma coisa que eu achava que eu não ia viver, era uma coisa muito impressionante, parecia uma coisa de filme. Então a gente está vivendo realmente um filme, né? Mas no nosso caso aqui, né? O diretor está na série, então fico tranquilo que Deus aí está no comando. E a gente tem esperança mesmo com assim, porque, pô, você tá falando só de adaptação ruim e tal. Mas não, cara, tipo, onde superabunda o perigo, né? Onde abunda o perigo, superabunda o abrigo, superabunda a novidade. Onde tem muita dor, você também consegue enxergar muito potencial de transformação, né? Então, você se adaptar, né, com um novo olhar, ser um verdadeiro construtor de pontes, né? Usar os recursos aplicados aí da sua empresa, da sua mercearia, da sua empresa de serviços, do seu salão, né? Você é ortodontista aí, é usar o seu ambiente de uma maneira geral para aplicar estratégias metafísicas no seu cliente, né? Porque a gente está passando por esse momento de transformação e a metafísica está fazendo cada vez mais sentido. Tudo em estado de simultaneidade das coisas. Então, a gente tem que trabalhar com essas estruturas, né? De mudança, né? Porque recentemente a gente começou um projeto de Salesforce e o cliente comprou e tal e tudo. E fizemos a reunião de levantamento ali, de entrega comercial. Aí no final o dono da empresa falou assim: Poxa, onde é que eu arrumo uma pelúcia dessa da Salesforce? Onde é que eu compro para eu dar para minha filha? Eu falei, cara, que negócio interessante, né, cara? Tipo assim, um sistema empresarial, só que o cara tá associando isso aí lá no núcleo familiar. Ele quer dar uma pelúcia da Salesforce, da marca Salesforce, para a filha dele, que é um outro case, né? A Salesforce se adapta muito bem a essas mudanças. Ela está trabalhando na venda lá no lúdico, ela não tá se importando ali com tanto. Ela está querendo cativar as pessoas de uma maneira efetiva. E você aí, empresário, até Pablo, Calica, você tem uma pelúcia para dar para o seu cliente? Então, Diferenciar, é o importante. providenciar, cara, tem que ter animação, tem que ter enredo, tem que ter integração, tem que ter storytelling. A Bal tem tudo isso aí no radar, a cada tempo, né? A gente vai lançando as nossas tendências de acordo com a adaptação, mas eu e a Kalink, especificamente, falando de tete a tete aqui, nós dois, a gente vive intensamente isso nos últimos 3 anos. A gente só olha, a gente vive um ano, fala o que está mudando, e vive as transformações, tanto que sofreu no negócio que a gente tem na nossa Sorama Labs, que é a parada. Durante esse caminho, a gente mudou a estratégia diversas vezes, por isso que quando você está começando, começa leve, né? A parada é um sonho que a gente trabalha num conceito leve, está adquirindo clientes. Recebi um cliente aqui, Carlinhos, que lá é do exterior, querendo comprar a parada. Depois eu vou te falar direitinho aí. Mas, tipo assim, as coisas mudando e a gente precisa mudar junto com as coisas, mas não mudar deixando a onda levar. A gente precisa fazer ali.
dar aquela remada, dropar e surfar ali de uma maneira adequada ali nessa tendência de mercado, né? Que leva a gente para outra parte, né? Como é que a gente muda sem planejamento? Não tem como, né? Não tem como você iniciar qualquer coisa sem um planejamento antecipado. Não é planejamento do igual que tá pegando fogo, não. Sacou? Quando ele pegou fogo, vou planejar ali na hora, pô, você vai perder tempo. Você tem que analisar as variáveis antes e deixar todo o seu ecossistema pronto para te dar caminhos, né? Aqui na Bal, quando a gente faz as reuniões, cada um dá um caminho. São várias opções. E às vezes a gente adota um, a gente adota outro, a gente aglutina os caminhos, enfim, são formas de fazer. Mas aí, Karinka, nesse planejamento, para essa resiliência, para essa transformação, o que que é importante a gente identificar aí para planejar, para antecipar, né, para poder estar prevenido ali nesse cenário aí que muda tanto? O melhor resultado do planejamento foi isso que você falou, é antecipação. Quando a gente se planeja, a gente já tenta mitigar os acontecimentos, né? Com antecedência. Então, a gente pensa em quais cenários possíveis de acontecer, no bom, no muito bom, no ruim e do péssimo. Então, a gente cria um panorama da situação e aí a gente consegue, através dessas ações de presente, criar um futuro, né? Aquela história da sementinha. Você sabe o que você vai colher, porque foi você que plantou, Sim. né? A gente sabe muito bem, o futuro é a gente que faz. Então, né, quando a gente traz a estratégia, põe a crise ali na frente de todo mundo, né? Estamos falando de uma empresa, quem é que lida com você em tempos de crise? Tem gente que tem um sócio, tem gente que tem ali a família, né? Ou amigos que servem como conselheiros. Enfim, você tem que botar o problema na mesa, encarar qual é aquela realidade, olhar para planejar para o futuro. Então, a estratégia, ela só desenvolve uma antecipação para você estar preparada para desafios imprevistos, né? Porque desafio vai ter, você nunca vai saber qual que é. A gente passou já, eu me lembro, por crises econômicas, né? De trocar moeda. Eu sou da época do Plano Real, eu era criança, eu lembro quanta empresa. Foi ali que realmente começou esse momento que a gente está vivendo hoje de diferenças em realidade, né? As pessoas que empreenderam há 20 anos atrás viram um cenário com até mais facilidade, vivendo numa crise econômica. Porque lá antes ainda, uns 30, 40 anos, quando a gente começou a fazer essa mudança de moeda no Brasil, por causa da inflação, né? A gente estava com déficits absurdos. Então, teve esse boom de um empreendedorismo aí, as coisas ficaram baratas, nossos pais saíram por aí comprando casa, né? Era muito mais fácil empreender num cenário onde todo mundo sabia lidar com a crise e estava pronto. Viemos aí da crise, depois dessa crise econômica, uma crise super tecnológica de adaptação, que o pessoal da crise econômica nem sempre soube lidar com a crise tecnológica. Aí É, depois teve a crise de saúde. Quem estava com crise? Então, assim, são várias crises que aparecem e a gente se reforça estando pronto e preparado para surpresas, para né? Tudo é imprevisto. Só que é lógico, quando a gente já está com o olhar treinado, né, pensando em estratégia antes de crise, a gente tem que pensar o que eu vou inovar ano que vem, hoje. é. Eu tenho que estar lidando com isso de uma maneira suave ali todo dia, para na hora, né, dessa mudança não ser uma coisa tão robusta, assim, me levar toda a minha energia, toda a minha economia, né, tirar. Tem gente que separa do casamento quando a empresa está em crise, porque não consegue lidar com tudo, né? Mas aí, para a gente conseguir conquistar aí
a palavra resiliência, para a gente estar diante disso com tranquilidade, né? O princípio que a gente precisa ter é planejar e antecipar. Então, ali na sementinha, eu já estou aqui tratando para colher no futuro uma outra coisa. E aí Perfeito. eu fico mais forte. Sim. Você falou da época do Plano Real, tudo tal, naquela época ali. Meu pai, o colo, né? Uhum. O governo subtraiu. Poupança. O Pança estava lá em cima como rendimento, o pessoal vendendo os bens, né? Para colocar na poupança. E meu pai falou: Não, cara, isso aí tá estranho. Isso aí tá estranho. Eu vou comprar imóvel. Aí ele começou a comprar terreno e casa de quem estava vendendo, para botar na poupança. Visão. Aí logo depois aconteceu aquela questão ali do colo ali, alguns amigos deles venderam ali suas propriedades e quebraram assim. Teve um caso lá, não era tão íntimo dele, mas o cara, né, né, Sei. se, eu esqueci a palavra que eu usar, para não usar uma palavra muito ruim, mas Tirou a própria vida. ele se inspirou ali por conta disso, até que você falou, né? Às vezes a mudança gera uma ansiedade. Aliás, o tempo de mudança gera uma ansiedade Natural, natural. instalada e uma projeção irreal das coisas, porque você não está enxergando da maneira como deveria estar. Aí, quando acontece um fato negativo, a pessoa acaba sucumbindo ali nessas questões, né? Então, você tem que analisar, cara. Analisar com toda a prudência e É. um planejamento aí para você ter isso com harmonia dentro da sua organização, mas principalmente, igual a Karine falou, tem que estar relacionado com a sua vida também. Se você não curte esse movimento todo, cara, eu acho Não que é você para está você. você tá no, você poderia tentar aí um concurso e tal, para poder, né, ter um pouco mais de estabilidade, mas a vida do empreendedor, da empreendedora, é exatamente isso. Tanto que às vezes a gente vai atender um cliente que é profissional liberal, da medicina, da ortodontia, da advocacia, ele, às vezes, o mais novo, né, o mais recém-formado, assim, mais jovem, ele vem com aquela arcabouço tecnicista, né, e esquece que ele virou um negócio. Aí ele se perde ali. Muito comum. E aí, Kalinka, dando continuidade aqui, a gente planejou, agora a gente vai fazer um alinhamento, né, com esse foco sustentável. Fala um pouquinho pra gente aí. Saúde. Saúde. O alinhamento é porque, como a gente estava falando aí de organismo físico, saúde, né, comparando empresa com corpo humano, depois que a gente passa ali pelos exames iniciais, a gente recebe uma direção do médico, né, mais clara. Ó, vai por aqui, você vai procurar um cardiologista que vai te falar isso, 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 isso. Então, isso é um alinhamento, né? Isso é te colocar diante daquilo que você realmente precisa dar energia. Sim. Porque senão a gente fica, né? Igual quando você está doente que você procura no Google o sintoma, você fica totalmente perdido. Isso não é estar alinhado, isso não é um foco sustentável. Porque ali pode ser que se desenvolva uma outra doença. Desculpa, tem poucas horas de vida. Então, isso não é isso que a gente quer. Né? Quando a gente pensa em mudança, em futuro, em imprevisibilidade, a gente precisa buscar ter uma direção. Então, a gestão estratégica, ela é essa ferramenta que vai alinhar esses objetivos aí, entendendo, né, qual é a ação para cada situação. Então, eu vou alinhar, e aí, numa visão geral, eu tenho que perceber que tudo isso que eu alinhei está dialogando, né? Que isso está me permitindo ter uma visão geral de como que funciona. E aí
eu vou colocando ali os toques operacionais, os toques técnicos, às vezes né, igual você falou aí dos profissionais de atendimento, né, de clínicas, a gente tem cliente dentista, que tem consultório, né, que tem clínica, uma sala, uma recepção, nem sempre o foco aonde a gente vê é o técnico, é o do serviço dele, porque às vezes o serviço dele está muito bom, ele está muito certo de que não, eu estou entregando o que eu proponho. Realmente. Mas se a gente tem uma visão estratégica, se a gente alinhou ali todos os objetivos e entendeu quais são as ações, realmente essa parte técnica aí, ela está alinhada, né? Então a gente percebe melhor, todo mundo na mesma linha, se é financeiro, se é operacional, se é logística, se é atendimento, o que que é? Sim. Porque realmente às vezes não é nada técnico, às vezes o conhecimento ali, o serviço que a pessoa está vendendo, tá ótimo, mas tem uma outra parte agarrando que não está deixando a operação andar, né, sustentavelmente. Ela atravessar toda a mudança junto. Então, quando a gente alinha, quando a gente percebe qual é a melhor maneira, com menos custo, né, com menos energia, para a gente preparar para o salto, para o crescimento, fica muito mais leve, muito mais fácil. Aquilo que você falou da operação pequena, fica muito mais fácil você mudar as estratégias, você pontuar transformações mais leves. Então, primeiro, a gente precisa entender aonde que está, né? Só que aí a gente geralmente encontra com pessoas muito certas de si, né? Cheias de certezas. Então, isso É deixa horrível, pesado. certeza é horrível. Não ter certeza de nada. Isso, certeza Porque, no lixo. é, é, então, assim, tipo, academia, né? O slide passado, pô, vou treinar. Começar segunda-feira, tal, pá, vou animar, vou perder 10 quilos em um mês. E vou ali e tal, tô com tudo certo, já matriculei, comprei o tênis, tá tudo planejado. Aqui no alinhamento ele tá mais afeito à execução, né? Tipo, aonde? Quantos quilômetros da sua casa, da sua academia? Que horário que ela atende? Que música que ela toca? É importante, né? Saber se é a música que toca na academia. Não, depois eu quero dar um exemplo. Não, pode dar isso, eu estou contribuindo aqui para Não, sua. foi até sobre isso, né? Eu estou em busca de uma academia nova, fiz toda a gestão estratégica, Aham, observei tudo isso, qual era a música, o ambiente, quem são as pessoas, observando as opções que eu tinha. Me restaram duas opções em nível igual ali de decisão, que né, nem era o valor que estava me fazendo separar uma da outra, mas eu precisava de mais informações para decidir. aham, Aí, como conectada que sou, digitei no Google o nome da academia. é, Começou daí, assim, a minha balança, né? Eu fui alinhando o meu foco na busca. Uma não tinha site, a outra tem site. A que tem site estavam informações erradas. Eu é. passei por quatro pessoas que não souberam me dar uma única informação. Caraca. Enquanto isso demorou 4 dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Enquanto isso acontecia, uma outra pessoa, vamos chamar uma referência qualquer, né? Falou, poxa, escolhe essa aqui, que foi a que eu não tinha como conectar no Instagram, não tinha como conectar no site, mas eu já sabia algumas informações dessa outra que eu estava em dúvida. Mas eu estava pendente da pessoa que não me atendia em uma das minhas opções. Eis que a outra pessoa que chegou e trouxe referências falou: não, vai para essa, é tanto, é assim, é assim, é assim. A pessoa que né, treina lá. Então, assim, no cenário que a gente está, né, vamos botar aí, estamos no meio de uma mudança, estamos transicionando digitalmente, estamos potencializando pontos de comunicação e experiências de usuário para que ele não sinta a transição do analógico para o digital.
tudo errado, tudo errado. O que era uma situação para mim que já estava certa. Eu já tinha pensado no tênis, na playlist, já tinha carregado o fone. Comecei a tentar decidir numa sexta para na segunda eu falar, segunda eu começo, né? Hoje é quinta. E assim, eu tive esse rolo todo com informação. Sim. Informação, desalinhamento de empresas. Eu Então, concordo são duas plenamente. empresas que não pensaram aonde que eu vou vender, É, quem vai me comprar, quem está me comprando, está tendo qual experiência. Isso me irrita um pouco, tá? Eu até suei aqui. sim, Por quê? Porque não é nada sustentável. Isso me dá mais incerteza. E uma academia que quer me vender um plano anual. A academia não sabe nem atender e fechar amanhã, entende? A sim, gente já vai construindo aí, é um navegando na incerteza, que não é o que a gente quer. sim, Então, significa que nenhuma dessas empresas possui gestão estratégica. sim. E, Ora, estão perdendo clientes. é, e a sustentabilidade, né? Acho que o primeiro ponto de tudo é olhar para o planeta e ver também onde a gente consegue fazer as transformações. É. É, No caso da academia, só para completar, não estão tendo uma visão sustentável, porque eu tenho que olhar para a minha operação em qualquer empresa e ver nela mudança para o futuro, mudança humana. Eu tenho que transformar pessoas através do que eu faço, não importa o que eu faço, né? Eu não tenho que levar só uma solução, oferecer uma coisa pontual. Aquilo tem que fazer parte da vida da pessoa de maneira é, inesquecível. E uma academia, nos dias de hoje, aí, né, vamos botar das ESGs, que são os padrões de sustentabilidade governamental, nesses padrões, a academia, ela é a nova medicina, por exemplo. Então, a pessoa, donos de academia me ouçam, donos de academia têm que entender que é um negócio de mudança para o futuro. Então, a gente tinha que dar o melhor atendimento, igual clínica particular de cardiologista. A academia está em pé de igualdade com o cardiologista, fazendo muito mais, né? Em termos de manutenção. Então, em qualquer cenário, eu tenho que olhar para a minha empresa e ver o que ela presta de serviço para o mundo. E aí, eu botar muita energia nisso, porque é isso que é esse foco sustentável. Sustentável não é copo reutilizável, não tem nada a ver. Sustentável é que se mantém, né? Que se todo mundo da empresa for substituído, essa atividade ela tem que fazer sentido para o futuro do planeta, senão não vale a pena estar na nuvem de dados, senão não vale a pena estar pagando um aluguel, não vale a pena estar gastando ar-condicionado, fecha as portas e vai prestar serviço público, que faz muito mais sentido. sim. É um pouco isso. E aí a gente navega aí nesse oceano, né, de incertezas, uma série de fatores acontecendo, o cliente querendo comprar, eu não conseguindo vender. Mas o planeta Terra, por exemplo, é um planeta eletromagnético, né? Ele tem magnetismo em seus polos e o que permite ele dar para a gente uma direção, né? Uma direção, um direcionamento, né? Às vezes não é, eu vou pegar aqui uma jornada aqui de transformação, e o que que a gente vai identificar nela? Muito trabalho, né? Tudo isso que a Kalinga está falando, por que que não é feito? Porque dá trabalho você começar um projeto, Às vezes dá dor de tá? estômago. É, começar a transformar, né? Você precisa de times, você precisa de recurso, você precisa de dinheiro mesmo, você precisa de network, você precisa de uma série de coisas que às vezes você não tem aí, né? Coragem. Coragem, mas a própria mudança também diz para onde ela está mudando, de certa forma.
E o próprio comportamento de padrão das coisas revelam o que vai ser, né? Tanto que, por exemplo, pessoas é uma coisa muito padrão. Você consegue analisar duas, três coisinhas que a pessoa começa a falar ali, você já sabe mais ou menos o que que ela pensa da vida dela e tal, de acordo com como ela se expressa. Uhum. E as incertezas, elas também se expressam, né? A gente vê as coisas se tensionando antes de fato acontecer. Então, o que a gente precisa aí, além de né, um planejamento, entender bem o conceito, o planejamento, estar alinhado, né? Alinhado com esse foco sustentável nessa mudança, aí vem a coragem inteira, né? Que é pegar a sua empresa aí e colocar ela no mercado, né? Bom, eu estou no mercado pequeno, médio ou grande aqui, eu estou fazendo. E como é que a gente navega com firmeza, né? Como é que a gente desbrava isso? Envolve o preparo do time, envolve o conhecimento seu do negócio de uma maneira geral, falando ali do navegador ali, né? Do capitão do navio. Ele precisa entender um pouco do comportamento do vento, para onde ele vai soprar, para onde ele quer ir, que recurso que ele tem, quanta comida ele tem para passar ali aquele período, quais são os recursos, e fé na ponta também, porque às vezes a gente é pego com imprevistos, né? E a sua empresa pode ser pega também um imprevisto, né? Opa, aconteceu uma situação aqui no estado, no ano passado, foram dois parques industriais que pegaram fogo, né? Acho que da Cacau Show e da Imetame. E aí? São coisas que acontecem, né, cara? São acidentes de percurso, às vezes acontecem na sua empresa também, mas você precisa ter firmeza nesse mar de certeza. E aí, Kalinka, como é que a gente navega, né? Eu posso falar o seguinte, cara, se você contratar a Blau, ela vai fazer parte da sua tripulação, né? E a gente vai levar algumas ferramentas aí para navegar com você. A gente tem nosso próprio barco, então a gente vai estar ali do seu lado ali fazendo Para dar carona se precisar. é, a gente tá ali, a gente tem nosso próprio barco ali para poder te dar ali o suporte. A gente vai guiando juntos ali para os nossos dois barcos saindo do lado lá com a certeza firme da boa e velha tentativa honesta, sacou? De você fazer ali com toda a humildade, com toda a resiliência, com toda a metodologia, com o máximo de previsão possível e fazendo não um modelo fechado, um modelo que flexível, né? Que permite essa navegação firme aí, mas dentro desse contexto, cara, que navegar com essa firmeza aí, né? Como é que você tem, como é que você é firme num solo tão volátil, né? Que é o mercado. Eu estava vendo a imagem aqui, assim, viajando, né? Você viu que eu coloquei o céuzinho rosa no fundo? Rosa, eu Cara, amo é o Espírito Santo. essa, sim. E eu fiquei aqui pensando, falei, gente, não é à toa que é uma metáfora tão usada, né? Comparar a vida com o oceano, a empresa com o oceano, a gente é só um barquinho. É muito, realmente, é mais ou menos isso, porque eu só de imaginar eu fico pensando, tá, se eu tivesse num barco, botaria uma boia, uma comida, eu testaria a âncora, testaria essas velas, mas não tem, porque são muitos, 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 muitos detalhes, né? Então, assim, trazendo aqui para o mundo das empresas, né, isso de navegar realmente, colocando como se fosse o mercado e as empresas e soluções empresariais, realmente a gente precisa de muita coragem, né? Porque a gestão, assim como a Blau, ela vai oferecer orientação, ferramenta, a bússola aí atrás, né? Indicar quais são as melhores correntes marítimas, tá aquilo. Se abraçar, se tudo der errado, o barco afundar, pelo menos você tem um abraço ali para te salvar. Olha só. Só que, é claro, né, essa visão nossa
de quem é estratégico, essa visão estratégica, o olhar condicionado para ser resiliente, para transitar nas mudanças, para acreditar nelas, elas me permitem ser muito mais próspera, independente de onde eu me posicionar. Eu tenho como prosperar, porque pelo menos ali uma mentalidade eu já vou ter. Então, é o que impulsiona, é a mentalidade. É a nossa, igual você falou, né? É a nossa fé, é a nossa certeza ali naquilo que ninguém vê lógica, às vezes ninguém vê resposta, mas você sabe. O empreendedor, ele tem um bichinho dentro dele, né? Então, para ele, né? Se aquilo ali faz sentido para a vida dele, lógico, tem que estar dentro dos propósitos, né? O PTM, o propósito transformador massivo. A minha empresa ainda mantém em mim aquela chama acesa, eu ainda vejo nela razões para eu colocar ali energia. Então, você está pronto para navegar nesse mar de incertezas aí, com certeza. Porque mentalidade e sentido você vê no que você faz. Então, junto com a estratégia, né, a gente consegue prosperar. Independente do mar que a gente estacionado, da corrente marítima que for levar a gente para onde a gente talvez não saiba, mas a gente tem essa visão mais é um pouco mental, né? O gestor, o líder, ele consegue olhar para o horizonte, mesmo na crise, mesmo na incerteza, mesmo na mudança, mesmo na transformação, e ele pode ter medo. Ninguém disse que não vai dar medo, né? Mas traz gestão para dentro dos seus processos. Realmente, quando der medo, contrata um gestor para ver seus processos, tenha certeza, faça perguntas. Entra no site da Blau, tem lá, fale ao vivo com o consultor. Às É. vezes é Já um tá caso da- Você já está dando CTA aí já, né? levantando CTA. Porque, assim, a gente costuma ter essa conversa muito, né, Rodrigues? As pessoas não encaram com seriedade o fato de que empresas que abrem e fecham geram crise no nosso PIB diretamente. Então, quando abre-se empresas, né, tem aquele boom de empresas abrindo, a nossa economia apresenta os índices mais lindos, não, porque o governo está dando subsídio, não, porque tem programas de aporte, lindo, lindo. Não, a minha ideia é boa, legal. Passou um ano, a ideia boa já gerou incerteza, o seu fiador lá já está botando pressão, cadê entregas, cadê o meu retorno, cadê o retorno do investimento que foi feito? Então, isso gera ansiedade, gera pânico, né? São empresas que ficam se vendendo para outras empresas maiores e isso vai, né? Porque quando você compra uma empresa que quebrou, você apostou ali numa incerteza. Aí vem outra empresa e compra a empresa que quebrou. Então, isso nunca tem fim e a gente nunca está estável, porque a gente sempre está diante da crise, crise, crise. E o que a gente quer é um cenário onde todo mundo possa ter o um mínimo de respostas. Então, olhar para isso, né, para a minha empresa, como um objeto de valor de mercado, né? Você falou que lá na crise do Collor, seu pai investiu em terreno, né? A minha avó, na época, investiu mais na empresa, também foi bom. Ninguém botou dinheiro na poupança. Hoje, a gente está indo para um cenário onde vão se investir em ideias, em soluções. O que vai valer dinheiro no mercado futuro são ideias que permitam mudanças e transformações e que mesmo assim não percam o seu propósito, que é oferecer uma solução
para melhorar a vida da humanidade. Então, se é nesse cenário que a gente quer posicionar a nossa empresa, a gente tem que contar com gestão de visão estratégica, curto, médio e longo prazo. Se a sua empresa está indo muito bem, se você está vendendo muito, então é a melhor hora para você olhar para os seus processos e conhecer a intimidade deles. Você vai fazer o que que você está vendendo, né? Porque às vezes você está vendendo e está tomando prejuízo daqui a 5 anos. Sim, Então, nem a venda hoje é uma métrica nem fidedigna venda. para falar, estou crescendo. Às vezes não. Às vezes você está se estribuchando. Sim. Eu encerro a minha fala falando isso aí. Às vezes você pode estar se estribuchando, meu amigo. E aqui eu deixo minha carta na mesa. Karinka, muito obrigado, né, por mais esse webinar. Fazer as considerações finais aí. E eu estou ansioso para gravar semana que vem já, o próximo. Então, né, hoje a gente abriu mais aí sobre o que é um pouco de visão estratégica, essa coragem, né? Coragem. Queria até citar a, a Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, Coragem para Liderar. Ela tem vários livros, mas ela fala, né? É na vulnerabilidade que a gente descobre qual é a nossa força. E você tem que ir para a arena. É na arena que você descobre a sua vulnerabilidade e também a sua força. Então, às vezes a gente enfrenta essas crises, pensa, isso não é para mim. Não, não é esse sentimento que tem que ter. O sentimento é estratégico também. Eu tenho que olhar para a crise, ter coragem de enfrentar, olhar na cara dela e descobrir o que eu preciso descobrir, né? E ter a coragem para enfrentar e falar assim, tá, eu não sabia, ou eu vou buscar ajuda. Então, isso é coragem, né? Ser humilde para buscar ajuda é coragem. Perguntar o que não se sabe é coragem, às vezes. Não era para ser, né? É. Era para ser trocas efetivas. Mas, então, eu encerro a minha fala assim, com essa frase da Brené Brown, né? E que a gente descubra toda a nossa força nesse momento aí, que é tão vulnerável de mudança. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. Normalmente, quando você encara a crise, igual a Karinka você falou, você normalmente se vê lá. A cara da crise é a sua cara. É só olhar no espelho, tá ali o seu maior agente de destruição, mas também o seu maior agente de transformação, que é você mesmo. Então, tudo como você vê o mundo, é tudo como você acredita, é tudo como você quer. E as coisas. Projeto. Beleza? Karinka, brigadão. Tamo junto. Esse webinar foi o webinar número 9. Tamo junto. Deu coração para nós. Valeu, falou e foi.